Paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão aí da Jaui Plus? Eu me chamo Lucas Elias E eu me chamo Saulo. e nós estamos aqui, meus amigos, para dar uma continuidade na série que vocês provavelmente já viram aí. Tivemos com o Haroldo, tivemos com o David, a Lívia e o Maicon sobre adorar, né? O texto base. Boa resposta. Essa é a resposta, hein? O texto base para essa série é tanto lá em Deuteronômio quanto lá em Marcos, que ele fala sobre adorar a Deus de todo coração, de toda alma, com toda força, e hoje de todo coração. E Saulo, para começar assim nosso vídeo, né, falando desse tema, o que tu entende assim sobre adorar de coração? Vamos lá, falar de adoração, cara, é um assunto que quando você traz para o louvor, você tem um entendimento, mas na realidade a adoração é um estilo de vida. É a partir do momento que você levanta de manhã, abre os olhos, que você escolhe adorar a Deus em todos os momentos da sua vida. Então, a adoração, adorar a Deus em espírito e verdade, é isso aí, né? Não é fácil, é algo muito, principalmente nos dias de hoje, com tudo muito fácil. Quando eu digo tudo muito fácil, a questão do pecado está muito fácil, as redes sociais, tudo isso facilita para que você deixe a adoração verdadeira para fazer aquela coisa mais superficial, né? E eu venho da Assembleia de Deus, né? Quando eu aceitei Jesus há 25 anos atrás, eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus sempre se teve, hoje não, hoje tem mudado bastante isso, mas a Assembleia de Deus ela sempre teve, na verdade ela não teve essa característica de adoração tão fervorosa assim, tão profunda como a gente vê em outras igrejas, né, em outras denominações. E eu venho da Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus eu fui músico, né, na Assembleia de Deus eu toquei bateria, eu era baterista na Assembleia de Deus. De baterista ministro, viu? Mas também cantava no coral, né, que foi onde eu aprendi, foi onde eu, né, o pouco que eu sei hoje sobre técnicas vocais, sobre como portar a sua voz, né, como impor a sua voz. Sim. Esse pouquinho que eu sei hoje eu aprendi no coral na Assembleia de Deus. Foi uma grande escola para mim. A Assembleia de Deus tem essa característica, né, de ser bem conhecido pelos seus músicos também, né? Sim. Músicos muito bem fundamentados, principalmente na questão musical, né? Músico na Assembleia de Deus ele tem que se garantir. Tem que tocar, né? Ele não pode só fingir não, que o negócio lá é verdade, a Assembleia de Deus é uma benção, a igreja Assembleia de Deus é uma benção. É verdade. Tenho muitos amigos na Assembleia de Deus. E entrando nesse assunto também, né, sobre adorar de coração. Adorar de coração também, como tu explicou, a adoração está no nosso dia a dia, todos os dias, né? Todos os dias. Todos os dias, desde quando você acorda, desde quando você dorme, né? Até nas pequenas coisas, né? Sim. Muita gente, como tu disse também, associa isso ao louvor, né? Sim. É uma forma também, é uma forma de adorar, né? Sim. Mas não é só louvor, né? É muito mais além disso. Por exemplo, como foi abordado no texto, né? O texto diz adorar de todo o coração. O que a Bíblia diz em relação a adorar de coração, né? A gente lembra de Provérbios, né? Se eu não me engano é 4:23, que ele fala sobre que pra gente cuidar, ele diz pra gente cuidar do nosso coração, porque é de lá que provém toda a fonte de vida, né? E quando a gente para pensar nisso, é justamente, ele não está falando do coração em si, né? O coração físico. Sim. Mas, tipo, na sua mente, que você pensa no seu dia a dia, né? E vai muito disso também, né? Com Adorar certeza. de coração vai muito disso, seu Com dia a dia. certeza. E, Saulo, eu queria guardar umas perguntas também pra ti. Umas perguntas que a gente separou aqui, pergunta bem Pode mandar. arrochada. Na sua caminhada com Deus, quando foi que você percebeu que estava adorando apenas com os lábios, mas não com o coração? E o que foi que te despertou? Vamos lá. A gente pode trazer essa pergunta tanto para a questão do louvor em si, né? Eu enxerguei a diferença quando eu comecei a escutar, né, algumas coisas diferentes, como o Diante do Trono, por exemplo, que foi para mim uma referência, né, em adoração, né? Então, quando eu vi o que o Ministério Diante do Trono, né, debaixo da graça de Deus, fazia com o louvor e a adoração, tudo ali misturado,
Então aquilo ali eu me surpreendi. Mas até então ficava nas telas, né? Eu nunca tinha visto algo parecido nas igrejas, né? Como eu era da Assembleia de Deus, era um pouco diferente do que a gente via ali, né? Então um dia eu vim visitar a Igreja Batista Betel. Aí eu foi aonde eu vi algumas coisas que na minha cabeça, e pode isso aí, né? Porque a gente estava tão acostumado àquela coisa bem regrada. Sim. Que quando a gente chega em um ambiente que você tem mais liberdade, querendo ou não, tem mais liberdade em algumas igrejas para poder você se aprofundar mais naquele momento, né? Que não é um momento que é para ser feito somente na igreja. Né? Não podemos depender somente de plataforma, não podemos depender somente de um púlpito para poder a gente expressar a nossa adoração. Mas o que eu passei a ver, aquilo ali, rapaz, o negócio é mais forte. Então a gente procura fazer algo diferente, né? A gente procura aprender e se entregar de forma diferente para que a gente possa ver Deus agir, né? Se você vê no Novo Testamento, né? Quando Paulo e Silas estavam na prisão, né? E os caras adoraram ali, e as cadeias se quebraram e eles... Então, assim, eu muitas vezes eu me pego orando, né? E Senhor, eu acho que quando a gente está, no caso, trazendo para o púlpito, para as plataformas, que a gente está louvando e adorando a Deus, fazendo aquele congregação, fazendo com que a igreja adore ao Senhor, eu quero, na minha oração, eu faço muito essas orações, eu queria ver isso no momento das orações, algo acontecendo diferente. Claro que a gente ainda vê isso hoje, as pessoas testemunham depois. Rapaz, você... depois que o Ministério Louvor cantou aquela música, Deus fez assim, 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 a gente vê isso ainda. Mas eu quero ver na hora, tá entendendo? Você tá louvando assim e a cadeirante se levantar da cadeira de rodas, no momento, não para a glória da gente, mas é porque eu creio na palavra de Deus quando ela diz que os sinais seguirão os que creem. Né? Em meu nome porão a mão sobre o enfermo e eles serão curados, então eu creio nisso. Se a gente não está vindo com tanta frequência, eu acredito que a culpa é mais nossa mesmo, não é Deus. Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre vai ser o mesmo. Então depende da gente, a gente ver mais essas coisas, a gente buscar mais, se consagrar mais, jejuar mais, buscar mais a face de Deus, não só dentro das quatro paredes, mas na nossa casa, no trabalho, na faculdade e por aí vai. Isso é verdade, isso é muito verdade, porque, querendo ou não, acho que com certeza, assim, quem tá mais tempo na igreja sabe dessa história também, que há tempos atrás o povo via até pó de ouro cair do céu. Aí. Cara, na realidade, eu na Assembleia de Deus, eu vi mais esse tipo de situação, mas não foi no momento do louvor. Foi no momento de uma pregação. Eu já fazia parte de cruzadas nessa época, e a gente estava no interior, que eu não me lembro a cidade aqui do interior do Ceará, e ali a gente estava em uma praça fazendo aquela cruzada, o culto campal, um sábado à noite. A gente pôde ver uma mulher, uma senhora, que estava em uma cadeira de rodas se levantar no meio da praça. E interior é assim, interior, para quem é do interior, para quem já foi do interior, sabe que quem conhece o fulano de tal, conhece, a cidade toda conhece. Então, quando eu tava, porque a praça geralmente, não em todo local, né, mas geralmente no interior, a praça ela fica num canto bem central, então às vezes da praça dá para você ver praticamente a cidade toda. Nesse caso era desse jeito, e foi assim algo tão extraordinário, porque na hora que Deus fez o milagre, a praça estava muito cheia, o pessoal saindo da missa, porque era do lado da igreja católica. E quando o pregador começou a falar o nome da senhora que estava na cadeira de roda e começou a andar na praça, a gente podia olhar as pessoas correndo das ruas para poder ver aquela mulher andando. Então foi assim, algo magnífico, assim, algo assim, Deus, né, cara? Isso é igual, né? Isso é igual, não tem dinheiro no mundo que pague você ter uma visão dessa, você vê algo
Deus fazendo algo assim, né? Não para a glória do homem, mas foi para a glória dele. Foi assim, tremendo. E por aí vai, a gente já viu, graças a Deus eu tive a oportunidade de ver muita coisa. Já vi gente que estava trancada dentro de um quarto, comendo, ele se alimentava de fumo, de cigarro. É o fumozinho, né, que chama. Sim. Porque não se alimentava endemoniado, a pessoa vivia encarcerada dentro de uma casa. E após receber a visita, e ser feita aquela oração de libertação, aquela pessoa ser liberta por Jesus, e durante o culto à noite ele aparecer, e tudo isso interior, né? No interior, sim, onde todo mundo conhece, sabe a história de cada um. E é então, no interior, exatamente. Sensacional. É verdade. Eu lembro de uma frase que eu escutei do Dário, pastor Dário, que ele diz que é na simplicidade que a gente não erra, né? É na simplicidade. Acho que, por exemplo, eu acho que uma das causas por a gente perder tanta essa essência assim, do que era, do que a gente vivia antes, é por tudo agora ser muito diferente, não que seja algo ruim, né? Não que seja algo ruim, até porque o que vier para agregar é melhor, com certeza. Para somar é a melhor coisa que tem, né? Mas às vezes a pessoa se apoia muito nessa parte mais gourmet, né? Fica um negócio mais não tão voltado para a simplicidade, que eu posso dizer assim, né? Que a gente acaba perdendo a essência, né? A gente perde a essência, a gente quer fazer de um jeito que às vezes Deus nem quer que a gente faça, né? Por exemplo. Até levando pro lado do louvor mesmo. Eu lembro de um episódio que aconteceu. Também já fui da Assembleia de Deus, a glória a Deus. A Assembleia de Deus é bom demais. É benção. Quando eu era mais novo, eu tinha uns 12, 11 anos de idade. Eu tava bem pertinho de vir pra cá, pra Betel. E aconteceu um episódio lá que, no meio da nossa administração, né? Nessa época eu tocava baixo ainda. Era baixista. Bem gordinho, bem baixinho. Mas foi maravilhoso o que Deus fez naquela noite. Porque foi algo tão tremendo assim, eu acho que naquele dia foi o dia que eu vi assim o start, sabe? Eu acho que eu tive esse start muito cedo também. Claro, muito novo, né, também. Mas tive esse start muito cedo sobre o que é adorar de verdade, né? Sobre entender o que é a presença de Deus. Acho que foi um tremendo. Foi um culto onde a gente o louvor começou a ministrar canções, né? E simplesmente não teve palavra. A glória de Deus desceu, foi muito engraçado, porque a gente tinha o cronograma tudo bem direitinho, tudo fugiu do cronograma. Cara, são momentos específicos que isso acontece, né? Eu acho que quando fala, como você falou na pergunta aí, né, adorar só com os lábios, né, a gente falou a respeito do louvor, né, mas quando você traz para o seu estilo de vida, né, para o seu dia a dia, eu acho que está muito voltado a justamente isso. Quando você só adora a Deus quando você está na plataforma, você adora a Deus quando você está na igreja, eu acho que é mais isso aí, né? Pode-se dizer que sim, né? Isso seria muito adorar só de lado. Você só adora a Deus, você só é crente quando você está dentro da igreja, quando você está naquele momento ali na casa dos irmãos, fazendo oração ou sei lá, fazendo um momento ali. E no dia a dia, na faculdade, no trabalho, certo? Na escola, nesses momentos é que a gente de fato demonstra que a gente não adora a Deus só com os lábios, né? Mas com o coração, com a vida, né? É verdade. O andar. Com o nosso dia a dia, né? E até aproveitando também essa pergunta, Sally, e te perguntar, qual foi assim o teu start assim, para tu entender? Eu lembro que tu falou também sobre quando chegou aqui na Betel e viu, né? Todas as coisas, mas teve algum momento específico assim que tu realmente entendeu, cara, eu tô realmente só adorando com os lábios. Eu preciso entender mais o que é isso. Quando deu o start, que eu precisei entender que de fato eu precisava adorar, não só de bocas, de lábios, foi justamente quando eu vi que eu estava fazendo isso somente dentro da igreja. Quando eu faço isso somente dentro da igreja e quando eu saio da igreja, quando eu passo da porta da igreja, que entro no meu carro, que eu vou para minha casa, ou estou no trabalho, ou estou na faculdade e não estou vivendo aquilo que eu estou cantando, aí é onde quando eu vi que a minha vida estava daquele jeito, opa, se eu continuar desse jeito aí, a queda vai ser grande. E nos dias de hoje, né, você que está vendo esse vídeo aí, você que é jovem, ou você já é casado ou não, os dias de hoje é difícil, cara.
Então porque assim, você é jovem, eu não sou velho não, mas assim, tudo que eu faço hoje na minha vida, eu tento colocar na balança e ver as possíveis consequências daquilo. Então, eu tenho uma decisão a tomar. Ou até mesmo no dia a dia, vou adorar ou não, vou viver ou não o que eu prego. O que é que isso vai impactar para a minha vida amanhã? Então, eu trago isso para mim todos os dias, porque justamente a partir do momento que você cai, que você não consegue mais viver aquilo que você está pregando, para você subir novamente, para você voltar a viver aquele primeiro amor de novo, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, você que está vendo esse vídeo, que você tem pensado em desistir, ou está difícil, que não é fácil, de fato não é fácil, não desista. Não caia, não caia. Busque força ao Senhor, peça força ao Senhor. Converse com seus líderes, converse com seus amigos de verdade, amigos que te trazem para perto de Deus, não aqueles amigos que ficam achando graça quando você está fazendo algo que não é do agrado de Deus. Tem esses amigos, né? Entre aspas. Bota entre aspas, né? Exatamente. Não só no que se diz buscar Deus, porque você ser uma pessoa estudiosa, você estuda, está fazendo faculdade, você ser uma pessoa estudiosa, também isso é um testemunho da palavra. Eu cheguei a fazer, não concluí, mas comecei a fazer faculdade há muito tempo atrás, há uns 8, 10 anos atrás, e dentro da faculdade eu me perdi um pouco, sabe, no sentido de, não que eu estava em pecado daquele pecado, mas a questão de você simplesmente esquecer que você é crente naquele lugar. Que acontece muito, principalmente Acontece hoje em dia, né? muito. E o que é que eu fazia? Brincava demais. É uma brincadeira, é brincadeira. Porque quem me conhece de perto sabe que eu sou muito brincalhão. Mas você às vezes tem que dosar as suas brincadeiras. Principalmente se você está na faculdade, se você está em um momento que não é para ser feito aqui. No momento que você fica sujeito, né? Essas Você coisas perde oportunidades por conta disso, né? Então, é algo que você tem que dosar bastante. Prestar uma boa atenção, né? É verdade. E é até bíblico isso mesmo, em questão do entendimento, né? Nós temos a mente aberta para ter um conhecimento e um entendimento maior, até nos dias de hoje. Mas não confunda, né? Não leve isso para outro lado, né? Tem os seus limites também. E, Saulo, aproveitando até essa pergunta, e, tipo, olhando para toda a tua trajetória agora, são quantos anos de igreja, né, que aceitei Jesus, aproximadamente 25 anos. 25 anos. É tempo, né? Eu aceitei Jesus. Mas tá novo. Negócio de... Tu dizendo aí, sou jovem, é jovem também. Eu sou jovem. Aí. É jovem casado, menino. É o Satanás, né? É que nem... Esqueci quem foi que disse isso uma vez. Rapaz, é jovem até o dia que subir pro céu. Rapaz, eu tenho homens, né? Graças a Deus, nós temos homens que são exemplos pra gente, né? Nosso próprio pastor Valtinho, pastor Dário, cara, sensacional. O cara, eu sou mais novo que o Dário, viu? Mas o Dário tem uma saúde incrível, mano. O cara é verdade. Você não vê o Dário assim pra baixo. É um cara que... Assim, né? E a palavra dele, Deus tem usado tanto aquele homem ali que... É verdade. É maravilha de Deus. Quem tem testemunhado isso tem visto também, né? E aproveitando também o gancho, né, dessa pergunta que a gente estava o Saulo olhando para a tua trajetória, né? Eu queria te perguntar assim, o que foi que mudou quando tu realmente percebeu assim que estava adorando da forma correta, a forma que Deus nos pede, né? Alguns chamam de sacrifícios de espírito, né? Que é a oração, jejum, tudo isso se encaixa nesse tipo de sacrifício. E eu queria te perguntar, né? O que mudou quando tu teve esse start, começou a viver diferente e comparando com o que tu viveu antes, né? Desse marco. Vamos lá, o que mudou? O que mudou é justamente o que a gente falou agora há pouco, né? A questão de hoje eu, no caso, eu penso e repenso muito mais do que eu fazia 10, 15 anos atrás.
Há 10, 15 anos atrás eu tomava a decisão e ia lá e fazia, não pensava nas consequências. Então quando a gente se trata dessa mudança de fato deixar de fazer as coisas só de boca e viver aquilo, então isso foi o que mudou. A consciência que tem que viver o que você prega, tem que viver o que você louva ali, não só no púlpito, né, mas onde você for, né? Nós não podemos depender, como eu falei, somente de plataforma para adorar a Deus, para viver uma vida de santidade. A gente tem que fazer isso dentro da nossa casa, no caso eu sou casado já com a minha esposa, já 19 anos de casado. Aí. É uma vida juntos, né, nós dois. Então, é uma adoração também, não deixa de ser adoração, é o matrimônio, né, o casamento, né, a família. Eu tenho hoje a minha esposa com meus 2 filhos, o Levi e a Ana Lívia. Então, é para eles também. Eu não posso esquecer jamais que eu tenho que viver o que eu prego para eles também. Isso é exemplo dentro de casa, não é como exemplo dentro de casa. E não é fácil, cara, não é fácil. Vocês que estão querendo casar, casem. Mas nunca ache que vai ser mais fácil, que vai ser maravilhoso. O matrimônio é uma bênção de Deus, uma dádiva. Filhos é uma dádiva de Deus, é uma coisa assim inexplicável. Inexplicável. Você ter um filho, você saber que você tem um filho, né? E que aquele filho está esperando sempre algo de bom de você. Você ser o exemplo na casa, você ser a coluna, né, no caso. Então, é mais ou menos isso aí. Isso aí. E, pessoal, também nessa onda, né, seguindo essa pergunta, com certeza a vida do cristão, a gente sabe que, como o próprio Jesus falou, né, que no mundo nós teremos aflições, né, mas tem de bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Sim. E eu queria te perguntar também, porque eu fiquei interessado assim, quais foram as dificuldades, assim, principalmente aquelas mais apertadas, assim, que tu já viveu, principalmente nesse desafio, quando a gente passa a entender o que é adorar de coração, né? Porque tem muita gente que pensa que é só flores, né? Mas nem sempre. É verdade. É complicado. Rapaz, eu passei, graças a Deus, eu já passei por muitos perrengues na minha vida, né? Muitas dificuldades na área da saúde, né? Para quem me conhece mais de perto, né? Aproximadamente 1 ano atrás eu sofri um acidente de moto, né? Nesse acidente eu tive uma fratura muito grave na minha perna e assim, eu vivi algo que eu nunca tinha vivido, né? Já tinha passado por um outro problema há um tempo atrás de saúde, mas no caso desse meu acidente foi algo totalmente diferente, né? Nunca precisei passar mais do que 1 dia internado no hospital. Dessa vez eu passei quase 10 dias, né? E foi assim, algo novo, inesperado, algo que eu não... E foi algo que serviu para justamente eu provar a minha própria fé, né? Assim, os dias que eu passei internado lá no hospital foram dias em que eu não comi direito, que eu não dormia, praticamente era zero a dormir, porque eu sentia muitas dores. Mas eu pude, ali naquele lugar, expressar-me com o Senhor de outra forma, né? Passando por um problema de saúde e não desanimando, não podendo desanimar, né? E diga-se de passagem, eu só consegui passar primeiro porque Deus me fortaleceu, segundo a minha esposa que não saiu do meu lugar, do meu lado, né? Desde o momento que eu fui socorrido, né, no acidente, até o momento que eu recebi alta, ela não saiu do hospital em nenhum momento. Cuidando, né? Então ela foi a ajudadora, foi assim o meu braço, minhas pernas lá. Sim. E segundo, toda a igreja, né, que quem acompanhou na época viu como a igreja se empenhou em orar por mim, meus pastores, né, então foi assim uma experiência que eu vivi que me ensinou, né, que naqueles momentos ali você não pode deixar de adorar a Deus. É nesse momento mesmo que você tem que buscar Deus mesmo
E eu diria assim que nesses momentos, no meu caso principalmente, é onde você corre mais para Deus, porque é um momento difícil e a gente que conhece mais a palavra de Deus, a gente sabe que é nesse momento que Deus socorre a gente, né? O perigo é quando o negócio tá bom demais, que você tá bom demais, deixa Deus no cantinho, e aí é onde mora o perigo. Então, às vezes, Deus deixa você sempre no caminhozinho estreitinho, espinhoso, para você aprender a valorizar. A valorizar. Né? Hoje, sempre quando eu estou ministrando, eu falo muito, né, que tem muita gente. Eu tive nesse lugar, né? Que tem muita gente que queria estar dentro da igreja, adorando a Deus naquele momento do culto, naquela parte da confraternização com os amigos, com os irmãos. Muita gente queria estar naquele momento e não pode, às vezes por motivo de saúde, e muitas vezes porque desviou-se, né? Saiu da igreja, não tem forças para voltar. Eu acho que eu conheço, vocês devem conhecer algumas pessoas que vivem essa situação, que de fato se perderem em algum momento da caminhada, entenderam que pelo fato de ter se perdido não pode mais voltar. Tem gente que acha isso ou não tem forças. É por isso que é o perigo de você cair e não ter mais força. Pessoas que até que se envergonham. Que se envergonham, né? Então, eu dou graças a Deus que nesse momento para a glória de Deus, eu optei em buscar mais a Deus. Mas sozinho é muito mais difícil. Eu consegui, graças a Deus, primeiramente, e graças à minha família, graças aos meus amigos, meus irmãos da igreja, meu ministério aqui, que foi uma torre forte para mim. Isso é verdade. E quando a gente analisa a história também, principalmente da nação de Israel, né, a gente percebe que é natural do ser humano, né? Quando as coisas estão boas, a gente acaba esquecendo de Deus, né? A gente acaba, principalmente na época do Juiz, né? No livro de Juiz a gente vê muito isso, que Israel entra num ciclo, né? Um ciclo vicioso. 7 vezes eles repetem esse ciclo, que é de clamar a Deus por um líder, aí Deus levantava o líder morria, ou eles se apartavam da fé, né? Eles começavam a desobedecer a Deus. Aí o líder morria e a nação começava a ter os problemas de novo, a cair de novo. Sim. E entrava nesse ciclo de novo de pedir a Deus. E é justamente isso que a gente vê. Não é de hoje que as pessoas passam por isso, né? E fazem isso. É muito fácil a gente adorar a Deus quando tá tudo bem, né? Quando tá tudo bem é bom demais. Mas quando vem a tentação, o momento que a gente nunca esperou na vida, uma adversidade, é por isso que eu amo a Deus. Porque eu já tive muitas vezes porque vocês devem saber disso, mas assim, ou no trabalho ou na faculdade, você tem às vezes seu dia lotado, suas tarefas, seus deveres, suas obrigações, suas cobranças, as cobranças que você recebe do dia a dia. E às vezes isso lhe deixa tão fadigado o dia, deixa tão, às vezes, estressado. O trânsito, tudo isso aí faz com que você desvie o foco, né, de adorar em espírito e em verdade no dia a dia, no horário, cada momento. Então, já aconteceu muitas vezes, eu acho que você já deve ter ouvido alguém falar de a pessoa chegar, eu já passei por isso, já cheguei para ministrar na igreja e você tá assim, oh Jesus, só tu, porque eu tô sem força, eu tô sem ânimo. E quando a gente passa pela porta da igreja, que a gente dá a primeira paz do Senhor, seja para quem for, a coisa muda. A coisa muda, você se revigora quando você começa a adorar a Deus, independente de plataforma, a coisa muda. Viver em comunhão também. Viver em comunhão. É diferente. Então é um negócio muito... realmente prova, né? Eu também já aconteceu algumas vezes também eu não tenho aqueles dias difíceis, né? Principalmente quando a gente acaba tirando o foco, se tirando do foco, que é Cristo, né? A gente acaba meio que tirando o foco e realmente você fica cansado, né? Porque quem nos sustenta é Cristo, né? Sim. Já aconteceu também de chegar para ministrar e ser aquele dia cansativo, tipo, meu Deus,
Só tu mesmo na causa aí, viu? E os nossos irmãos também, da igreja, seja, desde quando você pisa na igreja que você dá a paz do Senhor, até o jeito que você recebe as pessoas, né? Cumprimenta a pessoa. Às vezes você não sabe como é que a pessoa tá, ela tá com um sorriso ali e tudo. Mas quando eu entrei no ambiente da igreja, assim, que justamente esse acolhimento dos irmãos, né? É totalmente diferente, né? Essas forças são revigoradas, como tu disse. E, Saulo, eu queria te fazer um último convite, né? Qual seria o conselho, se hoje você pudesse dar o conselho, principalmente para essa nova geração que está subindo agora, tanto os adolescentes quanto os jovens, qual seria o conselho, vivendo tudo isso que nós vivemos hoje, que você daria para essa geração? Cara, o maior conselho que eu posso dar para você, seja jovem, seja adolescente, leia a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é incrível. Às vezes eu me pego assim, eu gosto muito de história. Né? E quando você lê a Bíblia, eu me vejo muitas vezes dentro daquela história ali. Né? A gente vê o privilégio que algumas pessoas tiveram de ver e viver algumas coisas que a gente vê dentro da Bíblia assim, poxa vida, cara. Então, o maior conselho que eu posso te dar hoje é ler a palavra de Deus. Nunca deixe de ler a palavra de Deus, nunca, nunca, nunca. Ela faz falta demais. Quando você não a lê, quando você não a busca, ela faz falta. E quando a gente diz orar sem cessar, não é que você vá passar o dia de joelho, o dia no quarto trancado, não. Mas é tudo que você vai fazer. Muitas vezes eu estou em algum canto, ou na academia, ou no trânsito. Né? O trânsito hoje é algo que estressa demais qualquer ser humano. Quem dirige sabe o que eu estou falando. Então, e nesses momentos, quando você... Eu me peguei muitas vezes, eu vejo a situação, às vezes eu fecho até o olho aqui mesmo. E eu começo a clamar o sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Isso é uma oração. Jesus, me lava com o teu sangue. Jesus, me cobre com o teu sangue. Me purifica, Jesus. Porque é assim que tem que ser a vida do crente. Se não é fácil, vem as tentações, vem aqueles pratos, aquelas coisas que ao seu olho você acha que é melhor. Fazer assim é melhor. Vai dar um pouquinho de vergonha para o evangelho. Mas não, mentirinha ali. Mas no final do dia, quando você coloca na balança, você está mais distante do Espírito Santo. É verdade. E aí é onde mora o perigo. Porque sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus, quem nós somos? Cara? Então o conselho que eu dou hoje é: busque-lhe a palavra de Deus, ore ao Senhor e peça ajuda. Você tem os seus líderes, vocês têm os seus amigos de verdade. Peça ajuda. Peça ajuda, peça oração, converse, não abrace esse problema que você tem aí só para você. Peça ajuda. É mesmo, é verdade. Quem, como a própria Bíblia diz, né, assim como o ferro afia ferro, assim é um companheiro que afia o semblante do seu amigo, né? Então é isso, meus queridos. Saulo, muito obrigado, viu? De nada. Foi uma honra demais estar aqui contigo conversando sobre esse assunto. É bênção. E você, meu irmão, conta aí pra gente o que você achou nos comentários. Já deixa sua curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho. E pra você também eu queria te encorajar. Você que viu esse vídeo, lembrou de alguém que hoje está afastado, né? Ou que tem vergonha de voltar para a igreja, mas tem vontade, já encaminha esse vídeo e diz que aqui na Betel e com certeza nas outras congregações ele será muito bem-vindo. Nossos irmãos, a gente tem que abraçar nossos irmãos mesmo. Né? Quantas vezes nós nos encontramos perdidos e nem recebemos um abraço. E ore por eles, né, cara? Ore por eles. Conhece alguém que está passando por um problema, que você vê que está meio assim, que está desanimado na caminhada. Ore por ele, ore por ele, ore por ele. Converse com eles, dê um bom dia, diga que Jesus ama ele. Eu já tive, né, sem querer te cortar aqui, mas agora falou isso aí, eu me lembrei. Já teve gente que chegou para mim porque no meio da ministração eu parei e eu disse para a igreja assim: olha, se ninguém disse que ama você agora, eu quero dizer para você que Jesus te ama. Eita. Então muita gente está esperando um Jesus te ama.
É algo que muita gente acha que é simples, mas é tão forte, cara. Quando quem namora e quem é casado sabe o que é isso aí. Você ouvir de alguém que olhar para você e dizer eu te amo, cara, isso muda o dia de alguém. Às vezes tem gente que chega tão desanimado, que foi o que aconteceu. Esse testemunho eu posso contar. A pessoa chegou para mim, cara, quando tu disse Jesus te ama, o meu dia melhorou. Então, às vezes, a pessoa está esperando somente isso. Jesus te ama. Jesus te ama, cara. Algo que alguns dizem simples, né? Como tu disse, mas como a frase que a gente até citou no começo, é na simplicidade que a gente não erra, né? É na simplicidade. Então, eu te deixo esse convite. E, meu irmão, fica com Deus. Deus te abençoe. E até a próxima. Deus Acompanha abençoe. a gente aí, viu? Amém.